Bom, galera esperta, sejam todos bem-vindos ao canal Ricardo Coração de Leão. Como vocês sabem, a gente está trazendo notícias cotidianamente e diariamente sobre o Clube do Remo para vocês, né? Clube do Remo esse que segue seu foco total em busca desse ponto em cima do Cuiabá, né, gente? Como vocês sabem, o Clube do Remo faz um treinamento agora e está viajando hoje de tarde, nesse horário que eu estou fazendo o vídeo para vocês. Acho que por volta das 5 horas o Clube do Remo viaja, tá? Aí vou fazer notícias e atualizações de quem viajou só no próximo vídeo, tá, gente? Porque nesse tem uns assuntos pertinentes para nós discutirmos sobre a nova fornecedora de material do Clube do Remo, tá? Clube do Remo pede novamente o reconhecimento do título de 68, 69 e 70 e o de 69, 70 e 71, tá? Né? E também vamos falar para vocês sobre o time do Cuiabá, os desfalques, quem joga bem, quem joga ruim e quais os caminhos das pedras para a gente chegar para conquistar essa vitória em cima do Cuiabá. Bom, gente, já peço a você, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal. Também não esquece aí, tá, gente, de deixar o comentário de vocês, tá, a curtida. Divulga o nosso canal aí pra gente ter um crescimento melhor aí, tá? Até o final do ano, quem sabe a gente bata 3 mil inscritos aí, não sei. É difícil, mas vamos acreditar, né, gente? Vamos acreditar. A gente tá aqui graças a gente acreditar sempre no nosso Clube do Remo. Bom, gente, começando pelo material. Surgiu nas redes sociais ontem que a Diadora tinha feito uma oferta para o Clube do Remo. Oferta essa confirmada pela diretoria, uma nota oficial que ela soltou agora pela parte da tarde porque o negócio estava muito grande, né? E havia um montante que se dizia que ela daria 7 milhões de entrada logo e metade disso seria utilizado no CT. Todo mundo encheu os olhos, realmente, mas ninguém parou para pensar. Esses 7 milhões é um ano? Ou é todo ano? Ou é durante esses 5 anos? Sabia-se que ela daria um montante, né? Então se especulou muito, uns foram contrários, porque tem uma cláusula no estatuto que proíbe, né, que o atual presidente ou quem tiver na presidência faça um contrato que vá ultrapassar os seus anos de gestão. É uma situação que é plausível, porque não que você não pense no futuro, mas se você pegar um mau presidente, um mau gestor, o que ele pode fazer? Pode se vender, tirar uma parte para ele, né, que todo mundo gosta dessa parte, né, quando a gente fala sobre isso, e deixar o contrato vigente aí há anos, né? Como a gente vê aqui, nós vivemos isso. A Lei Candir, se vocês verem o que ela prejudica o estado do Pará, o que o nosso governador já tentou tirar ela daí, vê lá o que é a Lei Candir, para vocês verem o que é um governante que não tem limite, o que ele faz, e quem fez até tá lá, sabe lá onde é que tá, né? Então, é plausível. É plausível porque você pode prejudicar outras gestões do clube, né? Então, caldo de galinha e canja não faz mal a ninguém, né? Cautela, desculpa, tá? Então, com isso, o Clube do Remo lançou uma nota oficial já dando desmentido, né, gente? Como vocês sabem, o Clube do Remo comunica aqui na nota oficial que esclarece que não é verdade sobre a situação, né, que está negociando com a Diadora, né? Ele não cita o nome. E também esclarece que o montante é muito abaixo. Aí que está o dilema. Esse montante seria pago de uma vez só, os 7 milhões por 5 anos de contrato, sendo que a Volt ela dá em torno de 2 milhões para o Clube do Remo. Gente, a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente escuta certas coisas por aí que a gente diz, olha, tá aí, né? Mas vocês gostam, vocês curtem, né? Vocês curtem isso. Então nessa nota oficial o Clube do Remo esclarece sobre isso, falou que houve o contrato, porém a oferta era muito diferente dessas que eles estão falando por aí. Se você pega 7 milhões que ela ia pagar só de uma vez por 5 anos, isso acabaria daí em torno de média dividam aí 1 milhão por ano, 1 milhão e um pouquinho, né? Então, até menos do que a Volt paga, né? Então o Clube do Remo esclarece quanto a isso e deixa aí, né, a sua menção sobre essa situação, tá? A nota oficial está no site do Clube do Remo, se vocês quiserem consultar ela toda, está lá, tá? No atual momento, finalizando, o Clube do Remo não trata tratativas de alcance a solução do fornecimento do material exclusivamente para o ano de 2026, considerando também que o Clube do Remo ainda está no mercado buscando. Como vocês sabem, gente, o Clube do Remo ele está aí no holofote nacional, né? Muita gente falando, o Craque Neto falando, Ricardo também falando, né, sobre o Clube do Remo. Clube do Remo que chega bem nesse momento, nessa reta final. É o melhor clube no momento, vivendo o melhor momento.
É um momento que a gente diz assim, eu me recordo muito bem do Rodrigo Santana quando ele falou, eu sabia que a gente ia classificar, porque nós estávamos disputando cotidianamente como se fosse finais, né? Então o time vinha muito bom, a galera vinha muito boa, é que nem agora. Jogadores que não vinham performando bem, agora começam a performar bem, começam a encontrar o melhor do seu futebol, e com isso, né, o Clube do Remo chega com um certo favoritismo, claro que com pés no chão e consciência de que você tem um adversário do outro lado, e o adversário ele tem que ser estudado. Como vocês sabem, o Clube do Remo lançou notas aí sobre alguns jogadores que sentiram, o próprio Sávio sentiu a coxa, então já gerou uma dúvida, porém o Jorge está à disposição completa. O Alan Rodrigues está gripado, né, e não treinou, então tem essas modificações. Tratando nessas modificações, gente, o treinador ele tem mostrado pra gente um repertório novo. Ele começa nos primeiros 4 jogos utilizando os volantes chegando na área. Porém, com a saída do Nathan Camargo, que também não vai estar nesse jogo, ele pega e modifica. Traz o Pedro Castro e deixa ali o Caio mais colado nele e deixa o Panaziotti flutuando, né? Inclusive, tem perspectiva para o Kaique ser titular no lugar do Reinaldo, tá, gente? Com o retorno do Klaus, já que o Tassano também está contundido. Então ele deixa o Panagiotti flutuando, né? E nessa perspectiva, ele tirou o centroavante e utilizou o falso 9, que foi o Pedro Rocha no último jogo, né? Então ele muda a perspectiva do meio campo. Anteriormente ele utilizava o Kaique aparecendo como surpresa e pisando mais na área. No jogo passado, os nossos volantes não pisaram tanto assim na área, tanto que o Caio não teve nenhum chute a gol e nenhum momento foi perigo ali na área. Porém, o treinador tem mostrado pra gente que ele se adequa a cada time e a cada partida. Por isso, talvez tenha sido a modificação na partida passada, em cima do adversário, até para surpreender. Porque, como eu falei para vocês, eu sempre falo, os times se estudam, gente. Tá? Então, sabendo que o Cuiabá é um conhecido dele, ele estava treinando o Cuiabá quando o Cuiabá veio aqui e empatou com o Clube do Remo. Naquele jogo, o Clube do Remo até teve algumas chances aí, né? E um Cuiabá que é um time fora de casa que retranca pra caramba, mas é o segundo melhor mandante do campeonato, né? Das últimas 10 partidas, perdeu em casa somente para o nosso outro adversário depois da Chapecoense, que foi o Novo Horizontino, no jogo de 1-0, onde ele pressionou bastante. Então, a gente vem olhando ele aí, e ele vem com certas mudanças e algumas perdas que ele perdeu no caminho. O próprio goleiro dele já vai o terceiro goleiro, né? O titular está contundido, o reserva imediato levou o terceiro cartão amarelo, ele vai com o terceiro goleiro. Um dos seus, como ele joga numa espécie de um 3-4-3 atacando e num 5-4-1 defendendo, ele posta muito e congestiona aquela entrada de área ali para o chute à distância, né? Porém, tem um déficit aéreo na sua zaga. Vocês lembram quando o Clube do Remo jogou aqui contra a equipe do... Eu não me recordo agora, antes do Atlético Paranaense, que a gente jogou em casa, a gente utilizou o jogo aéreo. Na primeira partida do Guto Ferreira no comando do Clube do Remo. Contra o CRB. Nós utilizamos do jogo aéreo naquele jogo. Vocês lembram que o Pano aparecia, o próprio Caio aparecia, o próprio Marcelinho aparecia no cruzamento de intermediário de área. Então, o time do Cuiabá tem um déficit aéreo. Ele congestiona muita área, desce, faz uma quina ali de defesa e fica 4 na frente se movimentando ali e apenas um como atacante principal. Antes era o Alisson Safira, mas como vocês sabem, ele está contundido. Quem está tomando conta dessa área é o próprio Carlos Alberto, que fez 2 gols em cima do Botafogo de São Paulo, que empatou o jogo em gols e em cruzamentos na área. Tá? É um fato a se estudar, né? É um fato a se estudar, tá? Sobre esse adversário. Até porque ele vem com mudança na zaga, ele pode botar o Bruno. Saiu aí também o próprio Sander, pode ser utilizado ali como um próprio ala, né? Ele tem o Mateuzinho, que é um dos destaques, tem uma boa assistência, é um jogador que parte para cima mesmo. Do outro lado tem o Maxi, que alterna ali com o Juan Christian. Maxi também, que aparece muito na área, tá? Pisa na área mesmo, o Maxi, tá, gente? É aquelas alternâncias de laterais ali, né? Como vocês sabem, ele ataca no 3-4-3. Tá? Tem o David, que vem pelo meio, o Denilson e o Alessandro Martinez, um excelente jogador também que corre muito, tá? É muita correria na transição. Eles são um time que tem média de 47% de posse de bola aí,
mas tem uma transição muito rápida. No jogo passado, contra o Coritiba, que eles ganharam, eles botaram o bloco médio alto, né, pressionando o Coritiba no seu campo de defesa. O Coritiba tentava sair pelo meio, não utilizava as alas, não abria o time deles, e com isso o Coritiba acabou sucumbindo na mão deles, entendeu? Então, gente, é um time difícil de perder dentro de casa, congestiona muito aquele setor defensivo, tá? Porém, tem esse déficit aéreo. Porém, a primeira linha dele, eles forçam muito o time a ficar para trás, tá? Principalmente se tratando nos seus domínios. É um time que sabe jogar dentro da Arena Cuiabá, tá, gente? É um time que a gente vem acompanhando, não é um futebol assim bonito de se ver, mas é um futebol bem postado, nas linhas zoneadas, bem bacana, né? E ele se fecha muito. A primeira e a segunda linha são bem fechadinhas ali, que vocês vão ver, se vocês forem ver até os melhores momentos, quando o Novo Horizontino faz o gol neles, é uma troca de passe dentro da área para um lado e para o outro, para tentar fugir da marcação, quando a bola é alçada para o outro lado, que consegue a liberdade de um atleta só e chutou, né? E foi apenas um gol nessa partida. Então, é um adversário que o Guto Ferreira conhece, é um adversário que está modificado e, claro, sem o Alisson Safira, que briga muito ali na frente, é uma peça a menos para eles, tá? E eles vêm com desfalque, gente. Mas eles vêm em busca do resultado, até porque eles estão com 50 pontos. E se eles querem chegar a acesso, eles têm que fazer 13 em 15. Então eles não podem nem sonhar em perder, tá? Então, eles vêm para cima e na nossa transição rápida, a gente tem que optar pelas melhores peças. Agora, quais são essas melhores peças? É melhor como ele faz uma trinca de zagueiros, numa saída de 3+2, ou 3+4, que é os alas abrem, os laterais, os três zagueiros ficam aqui na transição. É o melhor retorno do centroavante para segurar os ímpetos da zaga. Porque o Pedro Rocha teve muito sucesso naquele jogo passado ao estilo Romário. Você lembra do Romário? Era o nosso centroavante principal, porém, ele ficava entre o zagueiro e o lateral. Com 3 zagueiros, você vai ter um na sobra sempre com ele ali, né? Transitando, e pode perder ele. Lembra vocês que, a início, o clube do Remo conseguiu vencer a trinca de zagueiros do time do Atlético Paranaense, né? Que modificou durante o jogo, tá? Que modificou durante o jogo. Então o clube do Remo não teve ainda um time que tem uma trinca de zagueiro performando ali todo o tempo como o time do Cuiabá. É um jogo que promete para nós, porém é um jogo chave, gente. Por que é um jogo chave? Nessa etapa de 5 jogos que o clube do Remo tem, se ele alcançar os 100%, ele vai ser campeão. Se ele alcançar 60%, ele vai conseguir o acesso. 3 vitórias, nós estamos com o nosso acesso na mão. 2 jogos dentro de casa e 3 fora. Tá? Como vocês sabem, nós vamos ter uma sequência de Novo Horizontino e Avaí fora de casa. E depois nós vamos pegar o Goiás. Tá? Então, gente, é importantíssimo esse jogo para o clube do Remo. Então, você que está aí do outro lado, amigo torcedor, amiga torcedora azulina, tudo que você puder emanar de energias positivas, emane, que esse é o momento. Tá? Para encerrar nosso vídeo, como vocês sabem, o clube do Remo novamente entrou com pedido na CBF de reconhecimento do tricampeonato da Copa Norte e campeão Norte e Nordeste. Eu cresci ouvindo isso muitas das vezes. Sabia que o clube do Remo era tricampeão Norte e Nordeste. A minha vida toda foi crescendo, mas só que não tem o reconhecimento. Então é necessário você ter o reconhecimento da CBF para que possa, sim, pendurar ali com melhor ênfase na sua galeria. Tá? Assim como o clube do Remo, Fortaleza, Sport e mais outros, Ceará, também pede esse reconhecimento. Nós vamos aguardar o que vai acontecer, tá, gente? Sobre a situação da Diadora era isso. Sobre a situação do Cuiabá, são esses jogadores, né? A gente tem que ter a melhor opção de marcação ali. E para mim, no jeito que ele joga no mano a mano, a melhor opção realmente é o Kaique, até porque o Reinaldo é mais pesado. E você já vai ter o Klaus, tem um poder de recuperação, tem, mas com o Kaique na juventude é melhor para você alternar as situações, porque o clube do Remo, quando levanta as linhas, a zaga fica em mano a mano. Vocês todos já viram isso. Então, diga aí, amigo torcedor, amiga torcedora, o que vocês acham desse momento. Lembrando, no próximo vídeo a gente já traz a galera que viajou, como é que pode se portar o clube do Remo, como foi o último treino. Eu só queria trazer para vocês as atualizações, porque tem muita coisa surgindo por aí, né? E a gente tem que estar esperto todo o tempo, até porque burburinhos vão ocorrer e tem muita gente querendo conturbar o ambiente, como vocês sabem.
Valeu, forte abraço, fui.